A paz do Senhor Jesus. Mais uma nova manhã se inicia. E eu digo para você, bom dia! Vamos agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos concedeu. Estar aqui buscando, glorificando e exaltando o nome dEle. Um bom dia a todos os meus queridos irmãos. Amém? Hoje eu quero deixar uma palavra que se encontra lá em 2 Reis 4, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos que ela os enchia. E sucedeu que depois que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém, glória a Deus. Irmãos, essa passagem de 2 Reis é quando nos fala, né, daquela viúva, né, que ela não era uma serva, mas o esposo dela era. E os credores, por ela não, o marido morrer e deixou dívida, os credores veio atrás, bater na porta dela para pegar, né, os filhos para poder fazer de escravo, porque é assim que eles faziam naquela época. Se você não tivesse o dinheiro para pagar a dívida aos credores, ele pegava o que tivesse, e tivesse de pegar você, os teus filhos, para poder fazer de escravo, para você pagar. E era uma dívida que nunca ia se acabar, a dívida, né? Eles pegavam. E assim aquela mulher entrou em desespero e foi até o Eliseu. E uma coisa que nós podemos aprender aqui nessa passagem, quando a gente medita nela, a gente vai buscar a ela, a gente vê se a bênção de Deus sobre a vida dessa mulher, que o profeta profetizou na vida dela. Mandou ela pedir os vasos aos vizinhos, não poucos vasos, então quer dizer, o Senhor ia abençoar ela aí muito, não pouco. Mas uma coisa que nós podemos frisar aqui nessa passagem é o seguinte: quando Eliseu primeiramente mandou ela pegar com os seus vizinhos vaso, e não poucos, então quer dizer, ela ia ter que bater em muitas portas de muitos vizinhos, porque nem todo mundo, um vizinho só não ia poder ter a quantidade de vasilha que o Eliseu mandou ela arrecadar. Então ela tem que bater em várias portas. E outra que nós podemos aprender aqui também: Eliseu, ele mandou ela pegar com os vizinhos as vasilhas, os vasos, e ir para casa e fechar a porta dela sobre ela e os filhos dela, e deitar o azeite nos vasos. O que nós podemos aprender aqui no dia de hoje, nesta manhã, nessa passagem? Primeiramente, que aqui o Senhor Eliseu mandou ela pedir com os vizinhos. Então, o que nós podemos aprender nessa passagem, nessa manhã, que é muito importante nós termos comunhão com o nosso próximo. Sabe por que nós temos que ter comunhão com o nosso próximo? Por quê? Porque mediante o Eliseu mandar ela pegar os vasos com os seus vizinhos, se ela fosse uma má vizinha, se ela fosse uma vizinha arrogante, prepotente, dona de si, não desse nem um bom dia aos vizinhos, não se preocupasse quando soubesse que um vizinho estivesse doente, não, vou lá na casa do meu vizinho perguntar se ele está bem, se ele já melhorou, se ele quer uma oração, vou lá falar uma palavra, levar uma palavra de Deus para ele.
Será se ela não tivesse essas atitudes? Quando ela fosse na porta dos vizinhos pedir um vaso, uma coisa simples, vamos dizer assim, será que ela ia ser abençoada? Eles iam ajudar a ela ou eles iam ignorar ela? Mas nós sabemos, quando a gente lê aqui, a Bíblia nos relata que mostra que ela conseguiu os vasos. Tanto que ela foi para casa, encheu muito o vaso, não tinha mais vaso, o azeite parou. Porque ela tinha comunhão com o seu vizinho. Então, uma das primeiras coisas que nós temos que aprender, né, a meditar, meditando aqui nessa palavra, e a gente levar para a nossa vida, é a comunhão com nossos irmãos, com o nosso próximo. Sempre poder estar dando um bom dia, sempre estar se doando ao nosso próximo, ajudando naquilo que nós podemos ajudar, vamos dizer assim. Outra coisa que nós podemos aprender também meditando nesta palavra, quando Eliseu fala para ela assim, vai para casa com os vasos e fecha a porta sobre si e os teus filhos. Irmãos, o que nós podemos aprender aqui? Nem todo sonho que está sendo gerado dentro da sua casa, ninguém precisa saber. Eu quero hoje frisar nesse ponto aqui, nessa parte, quando Eliseu manda ela ir para casa e fechar a porta dela, sobre ela e os filhos dela. Porque se fosse o Eliseu, poderia falar assim, ó, vai lá, pede os vasos, vai para sua casa e deita lá os vasos do jeito que tá, a porta aberta. Não, Eliseu falou bem explicado, vai para a tua casa, fecha a sua porta, sobre si teus filhos, e deita os vasos. Deita o vaso de azeite nos vasos, não é? Ele não falou que ninguém precisava saber, não mandou ela dizer para os vizinhos por que do vaso, ele só mandou ela pedir emprestado. Então hoje, nessa manhã, eu quero deixar aqui para você que nem tudo que está sendo gerado dentro da sua casa, o seu sonho, o seu projeto, ninguém precisa saber. Tem certas coisas que tem que ficar só entre você e Deus. Só você e Deus. Porque enquanto você ora, você busca em Deus, o Senhor está gerando o nosso milagre, porque primeiramente o nosso milagre tem que ser gerado. Você vai gerando o seu milagre em silêncio, no seu oculto. Não abra sua boca antes do milagre nascer. Porque se Eliseu, se ele quisesse, ele podia falar, vai, pede os vasos, fala para que é. Mas não, ele só mandou ela pedir os vasos. Ir para a casa dela e fechar a porta. Nessa mesma passagem, nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 8, quando nós lemos a história da Sunamita, a Bíblia não relata o nome dela, só chama ela de Sunamita porque ela morava em Sumé, então todo mundo que morava em Sumé eles chamavam de Sunamita. Aquela mulher era uma mulher temente a Deus, e o Eliseu passava lá, e toda vez que Eliseu passava pela cidade dela, ela dava o alimento a Eliseu. E teve um dia que ela falou para o esposo dela, por ela ver que o Eliseu era um homem de Deus, ela foi lá e disse para o esposo dela que iria fazer um quarto para Eliseu, colocar uma mesa, uma cama, ia fazer a saída por fora, pelo lado. E Eliseu, vendo tanta dedicação daquela mulher para com ele chamou ela, perguntou o que ele poderia fazer para ela, para poder pagar tanta gratidão que ela tinha com ele. E ela disse que não, que ela já vivia no meio do povo dela. Mas Eliseu, ele não se contentou. E aí ele perguntou a Geazi o que ele poderia fazer. E Geazi, como era um observador, ele falou assim, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu mandou Geazi chamar a mulher e ela veio. E Eliseu falou para ela que até um certo tempo ela ia gerar um filho, ela ia ter um filho. E ela ficou emocionada, ela não acreditou ali na hora, no modo, vamos falar assim. Ela ficou emocionada, agradeceu e chegou o tempo que a promessa de Eliseu se cumpriu. E ela teve o seu filho. Mas quando a gente vai buscar
Quando ele chegou aos 12 anos, ele foi trabalhar com o pai e ele deu 2 gritos. Ai, minha cabeça, e caiu. O pai mandou o serviçal levar o filho até a mãe tomou o filho nos braços e ficou com os filhos nos braços até o meio-dia. Quando chegou o meio-dia, o filho morreu, o filho veio a falecer. Ela pegou, ela poderia falar o quê? Foi Deus que me deu, foi Deus que tirou, então tá bom, ou então se desesperar, ou então murmurar, blasfemar contra Deus, não. Ela pegou o filho nos braços, colocou no quarto onde ela tinha feito para Eliseu, botou ele na cama e fechou a porta. Fechou a porta, pediu o marido para preparar o jumento. O marido estranhou, porque não era sábado nem lua nova. E mesmo assim ela foi ao encontro de Eliseu. E aí, chegando lá, quando Eliseu avistou ela, Eliseu mandou Geazi ao encontro dela. E quando Geazi chegou perto dela, perguntou para ela, está tudo bem? Ela pegou, está tudo bem. E seu marido está bem? E ela, meu marido está bem. E o seu filho? E ela pegou e disse para Geazi, está bem também. Eu quero falar com o outro homem ali, que era o Eliseu. E ela foi ao encontro de Eliseu. E quando ela chegou perto de Eliseu, ela se derramou a chorar e dizendo que o filho dela tinha morrido. Só que antes de chegar até Eliseu, ela passou por Geazi. E ali ela não abriu a boca dela para falar o que tinha acontecido. Geazi perguntou para ela, está tudo bem? Ela disse, está tudo bem. Mas não, o filho dela estava morto dentro de casa. Mas aquele momento ali, para ela não, o Geazi não poderia fazer nada. Então, para que ela ia abrir a boca dela para falar com o Geazi? Ela foi direto naquele que poderia resolver o problema dela, que era Eliseu. Então, 2 coisas que nós temos que aprender na nossa vida, levar para a nossa vida. Nem todo o nosso sonho, nem tudo aquilo que está sendo gerado dentro da nossa casa, nós temos que abrir a nossa boca para falar, não importa se é família, parente, quem quer que seja. Poxa, mas o que tem eu falar para um parente, uma família? Eu fico tão feliz que eu estou vendo, acho que Deus vai cumprir a promessa dele sobre a minha vida. Aí eu falo para você assim, José, o Senhor deu 2 sonhos para ele. Lá em Gênesis, a partir do versículo 37, se eu não me engano, versículo 5, o Senhor deu 2 sonhos para José. Em uma mesa, sentado com a sua família, almoçando, José falou um sonho que o Senhor tinha dado para ele. E, consequentemente, o que aconteceu durante o percorrer da vida de José? Os irmãos, na hora que escutaram o sonho, falaram assim, vou ser comandado por você? O pai também estranhou, por quê? Será que nós vamos ter que ser comandados por você? E o que aconteceu? O que os irmãos de José fizeram com ele? Começaram a trabalhar contra José. Começaram a tentar impedir o sonho de José se concretizar. E nós sabemos como é a história de José, que os irmãos venderam ele vivo, arrancaram a túnica dele, enterraram ele vivo, né? Não venderam ele vivo, claro, venderam ele vivo, enterraram ele vivo, venderam ele, arrancaram a túnica dele. José foi caluniado pela mulher de Potifar. José levou 13 anos para o sonho dele se concretizar. Será se ele ficasse com a boca dele fechada, vamos dizer assim, vamos conjecturar para nós aqui hoje. Será se ele ficasse calado? O Senhor deu o sonho, José, esse sonho. É esse sonho que eu vou te dar, é isso que vai acontecer na sua vida daqui a algum tempo. Se ele tivesse ficado calado esperando só o momento acontecer, será que ele iria passar por tantas coisas? Mas isso só aconteceu para mostrar o quê?
que quando Deus tem uma promessa, quando Deus tem um sonho na sua vida para ser realizado, pode aparecer quem quer que seja, mas não vai impedir das promessas de Deus se cumprir sobre a sua vida. Não vai. Mas tem certos momentos da nossa vida, quando vem uma promessa de Deus para a nossa vida, nós temos que ficar com a boca fechada. Eliseu mandou a mulher fechar a porta e deitar o vaso de azeite sobre os vasos. O azeite começou a jorrar, a chegar ao ponto dela pedir o filho dela um vaso, o filho dela disse assim, acabou. E quando acabou, o azeite parou. E ela foi até Eliseu, mostrar a bênção, porque foi uma bênção. E o que Eliseu falou para ela? Vende e viva você e teu filho do resto. Será que ela ia viver do pouquinho? Será que sobrou só um pouquinho daquele azeite? Não, porque o Senhor, Ele não dá nada de pouquinho na nossa vida, nada limitado. Não, vou te dar a quantidade certa para você pagar suas dívidas e você aguentar por uma semanazinha, vamos dizer assim. Com certeza, aquela mulher, ela foi abençoadíssima. O Senhor, Ele cumpriu a promessa sobre a vida dela. Ela obedeceu, ela fechou a porta dela sobre ela e os filhos dela. E ali ficou. Aquela mulher sunamita, ela fechou a porta do quarto, deixou o filho dela deitado na cama de Eliseu morto. Ela estava por dentro como morta, dilacerada, acabada, quando ela foi ao encontro de Eliseu. Mas quando Geazi perguntou para ela no meio do caminho, tá tudo bem? Ela não pensou duas vezes em dizer assim, não, tá tudo bem. Ela poderia falar para Eliseu assim, não, para Geazi, perdão. Não, Geazi, meu filho morreu, acabou, sei que. Não. Ela disse para ele, tá tudo bem. Sabe por quê? Porque ela sabia que Geazi não ia poder resolver o problema dela. Não ia poder trazer o milagre, o filho dela de volta. Fazer o milagre em trazer o filho dela de volta. Porque o filho dela foi um milagre, porque ela não podia ter filho, o marido dela já é velho, então foi um milagre. Então o Senhor gerou o milagre. Então se foi Deus que gerou o meu milagre e fez nascer, eu vou devolver para ele fazer renascer novamente. Então se você hoje está com um projeto engavetado, um sonho guardado no seu coração, achando que não vai mais ser realizado, ei, coloca para fora. Tira da sua gaveta. Vai ao encontro daquele que pode realizar. Que é Deus. Mas fecha sua boca. Nem tudo dentro da nossa casa. Ninguém precisa saber. Nada que está acontecendo dentro da nossa casa. Os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Ninguém precisa saber. É só você e Deus. É só você e Deus que precisa saber, e mais ninguém. Vá buscar ajuda direto naquele que pode vir a sua resposta. E quando as promessas virem sobre a sua vida, fecha a sua boca. Sobra para Deus. Fecha a sua porta. Fecha a sua porta. Porque só dentro da sua casa que tem que saber o seu sonho. Só quem está dentro da sua casa que tem que saber que o seu sonho está sendo gerado. Mais ninguém. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha abençoar cada um de vocês nessa manhã. E se o Senhor permitir, amanhã eu volto com mais uma nova manhã. Bom dia!